20 ml de HCl meio mol por litro foram neutralizados por 10 ml de solução aquosa de NaOH. Qual foi a concentração dessa solução? Então, quando ele me fala que uma solução foi neutralizada por outra e vice-versa, isso quer dizer que eu estou misturando duas soluções. No caso, uma é de ácido e outra de base. Então eu vou ter uma reação química, uma reação de neutralização no caso. Então olha só, para a gente tirar o medo. Toda vez que eu tenho isso, isso é uma titulação. Tá? Eu vou fazer primeiro uma mistura de soluções que reagem, depois eu penso, tá, na aparelhagem da titulação, como que funcionaria a titulação. E você vai ver que é a mesma coisa. Só que aí quando a gente pensa na titulação, na boreta e tal, fica difícil. Mas aqui eu vou tratar essa questão de titulação como se fosse uma mistura. Então veja só, ele está me contando que vai misturar 20 ml de uma solução ácido clorídrico de concentração meio mol por litro com 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio, sendo que a concentração eu não sei. E aí ele quer saber qual é a concentração dessa solução de hidróxido de sódio, uma vez que essas duas soluções, né, uma neutralizou a outra. Então aqui é uma mistura e eu tenho que saber a concentração exata da minha solução para poder neutralizar. Então aqui não tem aquela coisa de estar em alguém em excesso. Aqui qual é a concentração exata da solução básica, uma vez que houve uma neutralização. Então, primeiro passo que a gente pode dar agora. Já que vai ter uma reação química, monta a equação. E essa equação é simples. Eu tenho HCl reagindo com NaOH para formar NaCl e água, né? Uma reação de neutralização que o ácido, né, a gente ioniza em H+ e Cl-, e a base dissocia em Na+ e OH-. E aí o sal, o cátion Na+ com o ânion Cl-. Essa equação já está balanceada, então eu posso falar que para cada 1 mol de ácido, para neutralizar completamente, eu preciso de 1 mol da base. E aí vai ser sempre assim. De uma das duas soluções, ele me dá todas as informações. De outra, vai ficar faltando ou a concentração ou o volume. E perceba, da solução ácida, ele me deu tanto o volume quanto a concentração. Se ele me deu o volume e a concentração, dá para saber quanto de ácido eu tenho aqui dentro dessa solução. Como? Só fazer a conta. A concentração do ácido é meio mol por litro, o que quer dizer que eu teria meio mol se o volume fosse de 1000 ml ou 1 litro. Mas, como o volume aqui é de 20 ml, então, quantos mols do ácido a gente tem ali? E fazendo essa regra de 3, a gente encontra 0,01 mol de HCl. É a quantidade do ácido que eu tenho aqui dentro. 0,01 mol de HCl. Aí agora a estequiometria entra em ação. Olha só, a gente montou a equação lá embaixo e viu que toda vez que eu tiver 1 mol do ácido, eu preciso de 1 mol da base para neutralizar. Como a gente tem naquele primeiro copinho 0,01 mol do ácido, pergunto, quanto da base então eu preciso para neutralizar completamente? X, tal que esse X nem precisava fazer conta, né? Dá 0,01 mol de NaOH. Se esta é a quantidade de ácido que foi neutralizada, então a quantidade de base que foi necessária para isso foi essa quantidade aqui. E eu pergunto,
A reação não aconteceu entre o conteúdo desses dois copinhos? Se no copinho da esquerda tem 0,01 mol de ácido, pela estequiometria a gente descobriu que dentro do copinho da direita tem que ter 0,01 mol da base. E agora acabou a questão. Porque, olha, ele quer a concentração da base. Quanto de base tem nesse copinho? 0,01 mol, que eu descobri pela estequiometria da reação, nesse volume de solução de 10 ml. Mas, e se fosse 1000 ml? Por que 1000 ml? Porque a concentração é em mol por litro. E X daria 1 mol para 1000 ml, 1 mol por litro. É a concentração da solução. E aí, olha só como que isso daqui é uma questão de titulação, tá? Vou fazer um rascunho aqui, ó. Nós matamos a questão. Toda questão de titulação, você pode desenhar os dois copinhos. E a quantidade presente em cada copinho, né, considerando o ácido e a base no caso, essas quantidades têm que estar proporcionais à estequiometria. Então, tipo, se fosse, por exemplo, aqui, ó, de 1 ácido para 2 da base, se aqui tem 0,01 do ácido, aqui teria que ter 0,02 da base. Porque tem que respeitar a estequiometria. Mas como eu falei, deixa eu mostrar a montagem para você ver que é uma questão de titulação. Eu tenho aqui, por exemplo, um Erlenmeyer que tem uma solução eu coloquei aqui, né, o volume titulado 10 ml de uma solução de NaOH, cuja concentração eu não sei. Fiz uma titulação na qual eu utilizei uma solução de HCl, cuja concentração é meio mol por litro, e o meu volume gasto nessa titulação, volume gasto é o volume até mudar de cor. É até eu ter a informação de que todo o ácido foi consumido pela base e vice-versa. O volume gasto foi de, olha lá, 20 ml. Pronto, é uma titulação. E se eu sei o volume gasto na bureta e sei a concentração do ácido, eu sei quantos mols do ácido eu usei. Pela estequiometria, a quantidade em mols do ácido que eu usei tem que ser igual à quantidade de mols da base, porque essa estequiometria dessa reação é de 1 para 1. E aí a quantidade de base que eu vou achar é a que foi neutralizada dentro do Erlenmeyer, ou seja, em 10 ml da solução e em 1000 ml. Então, toda questão de titulação, quer fazer o desenho da bureta? Pode, mas ele assusta. A minha dica é: desenha os copinhos, faz como se fosse uma mistura de solução, que aí fica mais fácil de acertar.